Vou ler o verso de número 5, o 7 e o 8. Diz assim a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 11. Vou ler 3 versos. O verso de número 5 diz assim, as Escrituras Sagradas: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O verso de número 7 diz assim: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. No verso 8 diz assim as Santas Escrituras: Então Jesus lhe disse: levante-se, porque o seu leito, pegue o seu leito e ande. Leitura na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Deus e Pai, tua santa, gloriosa presença, te adoramos, Senhor, pela tua beleza, pela tua santidade, por tudo aquilo que tu favorece para todos nós, coloca na nossa mente e no nosso coração. Ilumina nossas vidas, Senhor, para compreendermos a tua palavra, Pai, e que a tua mensagem encha o nosso coração. E que aqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo nos canais do YouTube e do Facebook, também os que estão aqui no templo ouçam e compreendam a mensagem da palavra de Deus. Amém e amém. Meus irmãos, 3 versos que eu quero chamar a sua atenção, né? O verso de número 5, eu vou tirar a frase apenas: um homem enfermo havia 38 anos. Tá? Vamos conversar sobre esse texto sagrado. Depois, o verso de número 7, a frase: o Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E o último, o verso de número 8, que diz assim: levanta-te, pegue o seu leito e ande. Meus irmãos, estamos dando continuidade às pregações no livro do Evangelho de João. Ontem, no Avanço Missionário, lá na cidade de Campo Grande, eu falei sobre o texto sagrado, né, do último parágrafo do capítulo 4, né, e a cura do filho do oficial de Herodes. E hoje, abrindo o capítulo 5, os versos de 1 a 11, mas vou me deter nos versos de número 5, né, o de número 8, 7 e o de número 8. E quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, né, preste bem atenção, o verso de número 5, a frase: um homem enfermo que estava há 38 anos, né, ali naquele local. Ele estava ali junto com muitos que eram enfermos, né? A visita de Jesus Cristo ao tanque de Betesda, uma espécie assim de hospital que atraía doentes para serem curados quando as águas do tanque, né, se moviam no entendimento dos que estavam ali, né? Um anjo movia as águas e quem caísse primeiro era abençoado e ficava curado, né? O homem era paralítico e tinha 38 anos, que jazia, que sofria,
né, pela sua paralisia e estava ali há muito tempo, né? O verso de número 7 diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? Bem, quando Jesus Cristo disse para ele se ele queria ser curado, ele respondeu que não dependia, ele precisava que alguém o ajudasse a jogá-lo no tanque. Então, ele estava se referindo a pular naquele tanque, né? E ele tinha dificuldade que não tinha quem o ajudasse, né? Era esse o problema dele, né? Naquela oportunidade, né? Uma surpresa para aquele homem paralítico que precisava, chegou. Qual era a surpresa que ele precisava, né? Bem, meus amados, aqui nós passamos para os irmãos, meus amados, né? E uma surpresa maravilhosa, um parceiro que iria ajudá-lo para jogá-lo no tanque, é o que ele pensava. O próprio que ali chegou era aquele que tinha poder para não precisar mais pular no tanque, mas ele mesmo ia curá-lo. Vamos ver isso mais na frente. O verso de número 8: levante-se, pegue o teu leito e ande. Olha bem, a solução do homem, daquele homem paralítico, meus irmãos, né, havia chegado naquela oportunidade, né? Era o momento dele, o momento dele. A solução dele estava na frente dele, né? Ele foi abençoado com aquele que tem o poder para curar aquela paralisia, né? Daquele homem que estava ali há muito tempo, para libertar o homem da escravidão do pecado. O pecado, meus irmãos, foi o que trouxe as mazelas para a humanidade, que trouxe todos os maus, né? E ali a ordem foi dada para que a paralisia desaparecesse, aquele homem ficasse curado, fosse libertado da situação que ele estava passando há tantos anos, né? Então, nós vamos para a mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, um homem enfermo havia, amado, 38 anos, né? Que ele estava doente, né? Ali, naquele local onde estavam todos os doentes, ele estava também. Não é brincadeira, não. 38 anos, né? Ali naquele mesmo local, estirado numa capa, paralítico, se esforçava para pular na piscina ou no tanque e não conseguia, porque ele dependia de outros que pudessem ajudar, mas não aparecia ninguém. Na hora que as águas se agitavam, como mover, as águas se moviam com a presença, como diz as lendas, de um anjo que movia aquelas águas, né? Olha, aquele homem sofria, né? E via a sua vida sendo destruída. A doença, amados, dele o impedia, né, de se aproximar da piscina, do tanque, para pular na hora que a água era agitada. Não tinha quem lançasse ele fora. E ele, então, perdia todas as oportunidades há 38 anos. Né? Imagine, amados, né? Quanto tempo ele, né, estava ali e não tinha aquela chance. A sua doença, né, era desafiadora, que o fazia sofrer, amado, e sendo destruído aos poucos,
tirando dele a esperança. A sua doença era mesmo desafiadora e afligia, amado, de modo que aquele homem, amado, não tinha forças para se lançar, amado, no mover das águas. No local, amado, todos os doentes que estavam ali naquele local, não é? E tinha alguém que o ajudasse, mas ele não tinha ninguém que o ajudasse, não é? Não tinha ninguém que o levasse até a hora que a água se agitava com o mover do anjo. Quem sabe, amados, aquele homem não tinha algum familiar, não tinha alguém que pudesse ajudá-lo, e ele então tinha uma vida solitária, sofrida, ali naquele local desesperador, né? Onde tantos outros convivendo com tantas pessoas doentes, e ele há 38 anos, né? Não é brincadeira, meus irmãos. Então, meus irmãos, como é importante, né? O mover das águas na piscina lá de Betesda, que era do conhecimento de todos conheciam ali, todos conheciam, que a agitação das águas era o momento que eles diziam que o anjo movia as águas. Sobre o anjo, amado, preste atenção no que eu vou dizer, né? E aquele evento milagroso que acontecia ali em Betesda, né? Existe ou não existe informações mais reais dos escritos, né? Até mesmo da história, meus queridos irmãos, sobre este assunto, que João aqui acha de destacar aí no capítulo 5, né? Que está dentro, o texto está dentro de um colchete, lá no nosso português, né? Para informar, amados, que pode ter sido acrescido, né? Ou ter sido acrescentado mesmo nos pergaminhos, e aí colocaram dentro da Bíblia, né? E completaram aquilo ali. Como diz o verso 4, esperando que abre o colchete, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, se agitando-a, né? Agitando-a. O primeiro que entrasse no tanque, amado, na hora que a água estivesse agitada, meus irmãos, ele ficaria bom, ele seria curado daquela doença que ele tinha. Então, isso era do conhecimento notório daquele povo, não é? Em segundo lugar, amados, o verso de número 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? Era a reclamação dele, né? Como eu disse antes, parecia ser alguém solitário, sofrendo ali 38 anos. Meus irmãos, a dificuldade daquele paralítico era quando chegava a hora da água que se movia, ele não tinha como pular. Ele ficava angustiado, não dava como pular naquele tanque para ficar curado, meus irmãos, não é? Ninguém o ajudava, ninguém, né? É como eu disse aqui antes para vocês, né? Quem sabe, né? Ele, como uma pessoa só, não tivesse nenhum familiar ou alguém que pudesse ajudá-lo naquela hora difícil, né? Mas aquele homem, mesmo que tenha 38, eu não sei a idade dele, devia ter seus mais de 50. Não tinha quem o ajudasse. Mas ele não perdeu a esperança, não perdeu. Ele ficou firme, né? Ficou firme, não perdeu. O Senhor Jesus resolveu, veio aquele homem, olha aí, a coisa melhorando aqui. E ele vem também a mim, ele vem a você, ele vem a todos nós. É ele que vem. Ele foi aquele homem, não é? Para cuidar dele. E quem colocar a sua confiança em Jesus Cristo, amado,
Ele vai lhe atender. O que você precisar, Ele vai lhe conceder, fazer algo em sua vida, amado, que será muito, muito especial. Olha, na verdade, irmãos, quem chegou àquele local foi mesmo Jesus, né? Que veio da missão de homem, né? De homem sem pecado, certo? Mas que era Deus, e assim, meus irmãos, não é? Tudo está sob o seu domínio. O controle que está nas suas mãos, e ele fez tudo, todas as coisas, ele é Deus, né? E chegou diante daquele homem moribundo, sofrido, 38 anos de sofrimento naquele local, né? E Jesus chegou ali, amado, para poder resolver todos os seus problemas, né? Meus irmãos, aquele homem foi atendido por Jesus Cristo. Ele atende a todo e qualquer problema, que seja, amado, natural ou sobrenatural. Você não perca a esperança. Ele vai a você. Você clame por ele, ore a ele, que Jesus Cristo chega a você. Em terceiro e último lugar, amado, verso de número 8, levante-se, tome o seu leito e ande, né? Meus irmãos, a iniciativa ali não foi de Jesus. Ele inventou a iniciativa de ir se encontrar com aquele homem amado. Aquele lugar chamado de Tanque de Betesda, não é? Era um local de misericórdia. Misericórdia é hoje os hospitais. Tem até hospital que tem o nome de, né, Misericórdia, né? O hospital dos nossos dias era aquele hospital dali, onde as pessoas ficavam naquele local. E Jesus foi àquele lugar, né? Tá certo? Amado, quantos crentes, amados, que em nome de Jesus visitam os hospitais e ali ora pelas pessoas. É como se o crente que vai no hospital seja um representante de Jesus e chegue ali em nome de Jesus e ali traga uma palavra bíblica, traga ali uma oração, traga ali um momento de palavra, de conversão e de cura para aquelas pessoas que estão nos hospitais. Isso é a missão dos crentes, não é? Está aqui o exemplo do Senhor Jesus. Olha, amado, na visita do Senhor Jesus, aquele paralítico, cheio de necessidades, né? Cheio de necessidades, né, amado? E não sabia quem era que estava na frente dele. Ele não sabia que era Jesus, né? Porque muitos já sabiam que ele era. O texto que nós pregamos na semana passada aqui, lembra da cura do oficial do rei Herodes? Peguei, acho que foi ontem, lá em Campo Grande, né? Então, o oficial já sabia que Jesus estava curando por todo canto. E aquele homem não estava ali, ó, não estava entubado, não, mas estava ali, amado, trancado no hospital, 38 anos, não sabia quem era Jesus. E ele chegou diante dele, e quando Jesus chegou, não é, que disse, quer ser curado? Aí ele então disse o quê? Ele disse, olha, quando eu quero pular na piscina, eu não consigo, porque não tem quem me ajude, né? Então Jesus chegou ali para ajudá-lo, para levantá-lo, para mostrar para ele que há uma oportunidade para que as pessoas possam ter a sua chance. O homem levantou-se imediatamente quando Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou, amados, né? E foi curado. E deixou, amados, para trás a sua vida inteira de dor, de sofrimento, amados, da paralisia, amados. E Jesus, então, trouxe a libertação dele. Meus irmãos, olha, uma grande vitória para o homem que sofria. E assim, amado, ele
amado, tira a dor de todos aqueles que estão sofrendo, amado, todos os que nele crê, amado, e que têm fé, amado. A Bíblia diz no verso 9, imediatamente o homem se viu, não é, curado, e pregando e pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era um dia de sábado, o homem foi curado. Aliás, vou pregar domingo sobre a continuidade desse texto, né? E para concluir, amados, olha, uma doença de 38 anos, né? Foi difícil, né? Para aquele homem. E ali foi, quem sabe, assim, uma prova, né? E ele foi, na verdade, provado. E Jesus chegou ali para dar a vitória que ele passou. Ele ganhou, não é? Olha, amado, um desafio para enfrentar enfermidade sozinho é difícil, mas com Jesus a coisa é diferente, amado. A melhor coisa é a vitória, a cura, a libertação que ele faz para com o homem. E ele faz isso para que o homem seja curado das suas mazelas e seja também uma nova criatura para seguir a Jesus e ter uma vida nova. Que Deus nos abençoe.